Os filósofos pré-socráticos, parte 7. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. Capítulo 4. Anaxímenes de Mileto. Data, vida e livro. 138 Diógenes Laércio 2, 3. 528-525 AC. Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato, foi discípulo de Anaximandro, alguns aqui afirmam que foi também discípulo de Parmênides. Disse ele que o princípio material era o ar e o infinito, e que os astros se movem, não por baixo da terra, mas em redor dela. Empregou a língua iônica, por forma simples e concisa. Segundo afirma Apolodoro, encontrava-se em atividade por ocasião da tomada de Sardes, e morreu na 63ª Olimpíada. Podemos pôr em dúvida se a tradição cronográfica tinha um maior conhecimento sobre a data de Anaxímenes do que o que nos conta Teofrasto, 140, isto é, que ele foi companheiro de Anaximandro. Os autores de sucessões haviam de situá-lo na geração de filósofos a seguir Anaximandro, e Eratóstenes, seguido por Apolodoro, escolheria um ano-época conveniente para sua acme, e deste, a idade de 40 anos. O ano-época escolhido foi, evidentemente, o da tomada de Sardes por Ciro, 5465 AC. Igual ao 58, 3, Hipólito, referência I, 7, 9, DK 13 a 7, situou o acontecimento na OL. 58, 1, a mesma na Suda, 13 a 2. Tal facto coloca o seu nascimento por alturas da acme de Tales, a sua morte cerca da idade comumente escolhida de 60 anos, e falou 24 anos mais novo que Anaximandro. Tudo isto é absolutamente hipotético, mas, com base no seu pensamento, podemos aceitar o que se nos afigura verossímil, que Anaxímenes era mais novo do que Anaximandro, embora sua vida ativa dificilmente possa ter continuado pelo século V adentro. Mileto foi destruído em 494 AC. Sobrescrito Humos MSS. De Diógenes, no fragmento 138, invertem a posição de Peritene Sarden Alcin e Teis Costei Trite Olympiade, Diels fez a emenda, conforme aqui se encontra impressa. G. B. Kierkegaard chama a atenção, Muselved. 11, 1954, 117 SS, para o facto de, no caso de a tomada de Sardes ser a de 498 AC, G. Gente significar nasceu, como de certo pode. E talvez deva significar, em vez de floresceu, então o texto do mestre podia estar correto, se Anaxímenes tiver morrido com a idade de 30 anos ou menos. Mas, não é de admitir que Apolodoro tivesse ignorado a ligação, referida por Teofrasto, entre Anaxímenes e Anaximandro, que, segundo Apolodoro, morreu por volta de 528, ou que tivesse usado como épocas de referência duas tomadas de Sardes distintas. É a de 5465 que ele certamente se refere. Além disso, Hipólito, DK 13 a 7, confirma um Floruit em 5465 ou em data aproximada. Acerca da vida de Anaxímenes e das suas atividades práticas quase nada sabemos, confronte com o N na P 103. Contudo, graças à observação de caráter estilístico expressa em 138, é evidente que ele escreveu um livro, uma parte do qual, pelo menos, deve ter sido do conhecimento de Teofrasto, de quem provavelmente emana a crítica. O iônico, simples e conciso, pode ser posto em contraste com a terminologia sais poética de Anaximandro, 110. O ar em Anaxímenes. E, o ar é a substância originadora e a forma básica da matéria, muda por condensação e rarefação. 139 Aristóteles mete a 3, 984 a 5. Anaxímenes e Diógenes fazem do ar, e não da água, o princípio material entre os demais corpos simples. 140 Teofrasto AP Simplício em THYS. 24, 26, Delta. Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato, que foi companheiro de Anaximandro, diz ainda, tal como este, que a natureza subjacente é una e infinita, mas não indefinida, como afirmou Anaximandro, mas definida, porquanto a identifica com o ar, e que ela difere na sua natureza substancial pelo grau de rarefação e de densidade. Ao tornar-se mais subtil transforma-se em fogo, ao tornar-se mais densa transforma-se em vento,
depois em nuvem, depois, quando ainda mais densa, em água, depois em terra, depois em pedras. E tudo mais provém destas substâncias. Ele admite também o movimento perpétuo, e que é também através dele que se verifica a mudança. 141 Hipólito referência I, 7, 1. 2. 3. Anaxímenes disse que o ar infinito era o princípio, do qual provém todas as coisas que estão a gerar-se, e que existem, e que hão de existir, e os deuses e as coisas divinas, e o resto proveniente dos seres por ele produzidos. A forma do ar é a seguinte: quando ele é muito igual, é invisível à vista, mas é revelado pelo frio e pelo calor e pela umidade e pelo movimento. O ar está sempre em movimento, é que as coisas que mudam, não mudam a menos que haja movimento. Com o aumento da densidade ou da rarefação, o ar toma diferentes aspectos, pois, quando se dissolve no que é mais subtil, torna-se fogo, ao passo que os ventos são, por sua vez, ar condensado. E a nuvem é produzida a partir do ar por compressão. Quando se condensa ainda mais, produz-se a água, com maior grau de condensação produz-se a terra, e quando condensado ao mais alto grau, as pedras. Donde resulta que os componentes com maior influência na geração são contrários, a saber, o calor e o frio. O trecho 139, juntamente com 150 e 159, é tudo quanto Aristóteles tinha a dizer, expressamente, acerca de Anaxímenes, e a nossa tradição depende de Teofrasto, que, segundo Diógenes Laércio v. 42, escreveu, sobre ele, uma monografia especial, veja-se p. 15 e s. Simplício dá-nos, em 140, uma curta versão do que Teofrasto disse acerca do princípio material no presente caso. A versão de Hipólito é muito mais longa que a de Simplício, mas o exame de 141 mostra que tal facto é devido principalmente a um desenvolvimento verboso do assunto e a uma interpretação adicional, nem sempre da autoria de Teofrasto. Contudo, o vocábulo, piesis, compressão, respeitante à condensação do ar, encontra-se também no resumo do Pseudo-Plutarco, 148, e provém, provavelmente, de Teofrasto. Tratava-se de um termo comum no século IV e não é forçoso que tenha sido usado nesta forma pelo próprio Anaxímenes, contrariamente ao que Diels e outros afirmam. Para Anaxímenes, a substância originadora era explicitamente a forma básica da matéria do mundo diferenciado, visto ele ter concebido um processo segundo o qual essa substância podia converter-se noutros componentes do mundo, como mar ou terra, sem perder a sua própria natureza. Tratava-se simplesmente da sua condensação ou rarefação, isto é, da alteração da sua aparência conforme a quantidade que dela havia num determinado lugar. Esta ideia ia ao encontro da objeção que Anaximandro pode bem ter sentido contra a água de Tales, 105 pp 112 s, e que o encorajou a postular uma matéria originadora indefinida. Para Anaxímenes, o ar era, também, indefinidamente vasto em extensão, rodeava todas as coisas, 108 e 160, e foi, assim, descrito como apeiron, infinito, por Teofrasto. O que ele entendia exatamente por ar, é discutível. Ar, em Homero, e por vezes na prosa jônica tardia, significava bruma, algo divisível e que produzia obscuridade, e a cosmogonia de Anaximandro incluía uma bruma úmida, parte da qual congelou para formar uma espécie lodosa de terra, pp 133 e 142 e s. Anaxímenes disse provavelmente, 160, que todas as coisas estavam rodeadas de pneumakai ar, vento, ou sopro, e ar, e que a alma estava aparentada com este ar, o que sugere que para ele ar não era bruma, mas, como supunha Hipólito, em 141, o ar atmosférico invisível. Isto é confirmado pelo facto de ele ter manifestamente descrito os ventos como uma forma de ar ligeiramente condensada, 140, 141. Ora, em Heráclito, o ar atmosférico não foi certamente considerado como um componente do mundo, exemplo Gratia 218, e foi preciso que Anaxágoras pusesse em evidência, 470, a sua substancialidade, isto é, a sua corporalidade. Afigura-se-nos, pois, que Anaxímenes como que supôs simplesmente que uma parte, pelo menos, do ar atmosférico era substancial e, de certo, a forma básica da substância, contudo, não forneceu nenhuma demonstração, digna de nota, da sua substancialidade, capaz de convencer os seus sucessores imediatos.
Uma tal hipótese seria verdadeiramente notável, se bem que força é recordar que pneuma, no sentido de sopro, era certamente considerado como existente, apesar de invisível. Não era, no entanto, totalmente imperceptível, a sua presença era revelada por propriedades tangíveis, segundo as palavras de Hipólito, pelo frio e calor e umidade e movimento. Em certos casos, não é por nenhum destes meios que o ar atmosférico se nos revela. As principais formas assumidas pelo ar, como resultado da sua condensação e rarefação, foram esboçadas por Teofrasto. Essas formas são suficientemente evidentes, e baseavam-se claramente na observação dos processos naturais, a chuva proveniente das nuvens, a aparente condensação da água em terra, a evaporação, e assim por diante. Todos os pré-socráticos aceitaram tais mudanças, mas Anaxímenes foi o único que as explicou exclusivamente em função da densidade de um único ingrediente. Pode perguntar-se por que motivo o ar foi especificado como forma normal ou básica da matéria. Do ponto de vista da transformação natural dentro do mundo, a água podia, igualmente, ser o elemento fundamental e o ar uma variante rarefeita. A julgar por 160, pp 161 e ss, onde o ar cósmico é comparado ao sopro, que é tradicionalmente concebido como alma-alento ou psych, que dá vida, parece que Anaxímenes considerava o ar como alento do mundo, e por isso como sua origem imorredoura, e consequentemente divina, veja-se também p 164. Além disso, pode ter-lhe parecido que o ar possuía algumas das qualidades indefinidas da matéria originadora de Anaximandro, por não estar naturalmente caracterizado por qualquer contrário particular, para mais. Tinha a vantagem de ocupar uma vasta região do mundo desenvolvido. Anaxímenes parece, à primeira vista, ter abandonado o princípio da oposição geral no mundo, que em breve iria ser ressuscitado por Heráclito, numa forma mais ao estilo de Anaximandro, embora com algumas modificações, e deste modo ter si mesmo libertado dos motivos metafóricos, da injustiça e da retribuição, no tocante à transformação natural. Contudo, um par de contrários, o raro e o denso, adquiriu um novo e especial significado, e podia legitimamente argumentar-se que todas as mudanças se devem às suas mútuas reações. Veja-se mais adiante p 151 e s. Além disso, não há dúvida alguma de que Anaxímenes partilhou da hipótese de Tales, segundo a qual a matéria estava de certo modo viva, o que seria confirmado pela constante mobilidade do ar, especialmente se este só fosse aceite como ar, quando era perceptível. Teofrasto reduziu, como de costume, estas hipóteses à fórmula do movimento perpétuo, acrescentando que toda mudança dependia deste movimento. Confronte com 142 Simplício em PHYS. 149, 32, SC. É que só a seu respeito de Anaxímenes falou Teofrasto, na história, de rarefação e condensação, mas é evidente que também outros utilizaram essas duas noções. Não há dificuldade alguma neste ponto, nem necessidade de expedientes drásticos, como a suposição de que monon significa próton. Os outros, exemplo grate a Hipas o Heráclito em DK 22-5, foram vagamente descritos por Teofrasto como fazendo uso da condensação, mas somente Anaxímenes usou explicitamente o raro e o denso como parte essencial da sua teoria. Simplício, portanto, não compreendeu muito bem o comentário de Teofrasto sobre Anaxímenes. Parece que, segundo Teofrasto, as restantes coisas provenientes destas em 140, fim, também numa paráfrase vaga e inexata em 141 em Nietzsche, confronte com Cícero Acad Praceta 2:37, 118, DK 13-9. Anaxímenes não pensava que cada espécie de substância natural pudesse ser explicada como uma forma direta de ar, mas que havia certas formas básicas, fogo, ar, vento, nuvem, água, terra, pedra, das quais se compunham as outras espécies. Se isto é verdade, é importante, porquanto faz de Anaxímenes o pioneiro da ideia de que há elementos a partir dos quais são compostos outros objetos, ideia que Empédocles foi o primeiro a expor formalmente. Contudo, parece discutível se esta interpretação é justificada. Não há qualquer outra prova de que alguém, antes de Empédocles, tenha tentado dar uma explicação pormenorizada de qualquer substância, a não ser as principais substâncias cósmicas, mas tendo inventado um processo para explicar a diversidade. Anaxímenes estava mais dentro das características dos milésios ao ter aderido a ele,
e Teofrasto tinha tendência para acrescentar a uma lista específica sínteses generalizadas precisamente como esta, muitas vezes ligeiramente enganosas, sobrescrito uma contudo, a dificuldade em que o ar se convertesse em rochas ou em matas de mirtos pôde ter surpreendido, de facto, Anaxímenes e ter-lhe sugerido as vantagens da mistura como um mecanismo adicional. Veja-se Guthrie, HGPI 122 e S. Em qualquer caso, J. Barnes tem razão, quando rejeita a ideia de que Anaxímenes fosse um Boyle pré-socrático e a sua física fundamentalmente quantitativa, Op. Cit. I. 45 e S. Uma outra interpretação certamente mais falsa é a que faz de Anaxímenes o precursor do atomismo. Não é possível que ele tenha concebido a matéria como contínua, argumenta-se. Por isso, uma vez que pode haver, no mesmo espaço, uma porção maior ou menor dela, essa matéria deve ter sido composta de partículas que podem ser mais ou menos densamente concentradas. Mas parece pouco provável que alguém antes de Heráclito se importasse com a constituição formal da matéria, ou com o que estava precisamente implicado na condensação, que podia ser simplesmente uma descrição objetiva de certos processos observados. 2. O quente e o frio são devidos à rarefação e condensação. 143 Plutarco de Primfrig 7, 947 f, dk 13 b1, delta. Ou como o velho Anaxímenes pensava, não deixemos nem o frio nem o quente como pertencentes à substância, mas como disposições comuns da matéria que sobrevêm às mudanças. É que ele afirma que a matéria, que é comprimida e condensada, é fria, ao passo que a que é rara e frouxa. Ele emprega precisamente esta palavra, é quente. Por consequência, disse ele, não é despropositado o dito de que o homem exala da boca calor e frio. Pois o hálito é arrefecido ao ser comprimido e condensado pelos lábios, mas, quando a boca é afrouxada, o hálito escapa-se e torna-se quente devido à rarefação. Aristóteles atribui esta teoria à ignorância do nosso homem SC de Anaxímenes em Plutarco. Segundo parece, teve acesso à citação autêntica de Anaxímenes. A palavra chauaróis, frouxo, pelo menos, é apresentada claramente como sendo dele, e não há razão para duvidar do facto. Possivelmente, Plutarco depende de um passo perdido de Aristóteles. O passo dos problemas aristotélicos discute o fenômeno do modo sugerido na continuação de 143, mas sem nomear Anaxímenes. O exemplo do hálito foi evidentemente citado por Anaxímenes como prova de que a rarefação e a condensação do ar podem produzir, não meramente variações evidentes como as de duro e mole, de espesso e delgado, mas uma variação de calor e de frio que, segundo parece, pouco tem que ver diretamente com densidade. Com base nesta única prova, poder-se esperar que o exemplo fizesse parte de um argumento, a saber, que a condensação e a rarefação podem produzir alterações totalmente inesperadas e que, deste modo, pudessem ser responsáveis por toda espécie de diversidades. Contudo, Hipólito, em 141, sugere que o calor e o frio desempenham um papel vital na geração. Por outras palavras, Anaxímenes continuava a atribuir especial importância às substâncias cosmogônicas principais de Anaximandro, a substância quente e a substância fria. Não há qualquer referência a isto no excerto de Teofrasto citado por Simplício, 140, mas é improvável que Hipólito, ou a sua fonte imediata, seja inteiramente responsável por essa sugestão. Não obstante, é difícil ver como estas substâncias contrárias podiam ser básicas no esquema antigo de Anaxímenes, e afigura-se muito provável que Teofrasto, ao ver que era dada certa proeminência ao calor e ao frio em Anaxímenes, sugerisse que elas eram para este, como eram para Aristóteles e para o próprio Teofrasto, um dos elementos essenciais da Gênesis. Os corpos simples dos peripatéticos eram compostos de matéria primordial constituída tanto pelo calor ou pelo frio, como pela umidade ou pelo seco. Esta interpretação é anacrônica, e deixa-nos em liberdade para aceitar a interpretação natural sugerida pelo próprio Plutarco, apesar de expressa ainda em termos peripatéticos. Mas será possível que até mesmo Anaxímenes tenha pensado que a temperatura variava diretamente com a densidade? Existem coisas como, por exemplo, uma pedra quente e ar frio. Esta dificuldade podia não lhe ter ocorrido, porquanto em geral é verdade que a escala ascendente de densidade representa também uma escala descendente de temperatura, do fogo até as pedras. O próprio ar, pelo menos no Mediterrâneo, não costuma dar-nos a sensação de algo consistentemente quente ou frio.
Por outro lado, o exemplo do hálito comprimido pelos lábios podia figurar-se como uma ilustração do facto de a densidade poder afetar a temperatura, sem implicar que assim fosse sempre no mesmo grau. Sobrescrito um exemplo do hálito é, entre os gregos, uma das primeiras utilizações conhecidas de uma observação pormenorizada para apoiar uma teoria física. Note-se, contudo, que se não trata verdadeiramente de uma experimentação, e da produção deliberada de uma cadeia de factos, cuja conclusão desconhecida há de confirmar ou negar uma hipótese prévia. 2. Que por falta de verificação e de cuidado a conclusão tirada da observação é exatamente o oposto da verdade. 3. Que a palavra legesta talvez sugira que a observação era comum, não tendo sido feita pela primeira vez por Anaxímenes. 3. O ar é divino. 144 Cícero de Natura Deorum I, 10, 26. Post Anaximenes aera deum statuit eucgigne sec mensum infinito e sempere moto, quasi aute aersine ulla forma Deus esse possit, aute non omnicode ortunsit mortalitas consequatur. Depois, Anaxímenes considerou que o ar é um Deus, e que é gerado imenso e infinito e que está sempre em movimento, como se o ar sem forma pudesse ser um Deus, ou a mortalidade não acompanhasse tudo que nasceu. 145 Cio I, 7, 13, SC, Delta. Anaxímenes diz que o ar é um Deus. Importa entender, no caso de tais descrições, as forças que penetram inteiramente os elementos ou corpos. 146 Agostinho de Sil. Dei 8, 2, SC Anaximander, Anaximenem discipulum e successorem relicit, que homines rerum causas aer infinito dedit, nec Deus negavit aute tacuit, non tamen ab ipsis aerem factum, sed ipsus is aere ortus credidit. Ele, Anaximandro, deixou Anaxímenes por seu discípulo e sucessor, o qual atribuiu todas as causas das coisas ao ar infinito, e não negou a existência de deuses, ou passou sobre eles em silêncio. Contudo, acreditou, não que o ar fosse feito por eles, mas que foram eles que surgiram do ar. O primeiro e o terceiro destes passos afirmam que, segundo Anaxímenes, um deus ou deuses foram gerados do ar primordial. Também Hipólito, na primeira frase de 141, escreveu que os deuses e as coisas divinas surgiram do ar é possível, por conseguinte, que Teofrasto não tenha dito simplesmente que o próprio ar primordial de Anaxímenes era divino, confronte com a afirmação de Aristóteles em 108, a saber, que Anaximandro e a maior parte dos físicos consideravam divina a substância originadora. Provável é, pois, que o próprio Anaxímenes tenha dito algo acerca dos deuses. Podemos, como é razoável, concluir que, para o efeito, tais deuses, tal como os havia no mundo, eram também derivados do ar que tudo envolve, o qual era verdadeiramente divino. Se assim é, Anaxímenes foi possivelmente um precursor de Xenófanes e de Heráclito no que toca às críticas destes acerca das divindades da religião convencional, embora não haja prova alguma de que Anaxímenes tenha ido ao ponto de negar efetivamente a existência delas. Para além da posição de Heráclito, que o próprio ar era divino é o que se encontra implícito não só na generalização de Aristóteles, senão também em Cio, excerto 145, que nos dá uma descrição de matiz estoico da espécie de divindade em questão, em termos de poderes que penetram os elementos ou os corpos, e como uma capacidade motriz e organizadora que é inerente, em diversos graus, aos constituintes do mundo. Sobrescrito uma. Tem-se afirmado, por vezes, exempli gratia Burnet, Egg, 78, que os deuses de Anaxímenes são mundos inumeráveis. Deve-se esta ideia ao facto de, segundo Cio I, 7, 12, e Cícero de Natura Deorum I, 10, 25, os mundos inumeráveis de Anaximandro terem sido chamados deuses, DK 12 a 17. Estas declarações surgiram, segundo parece, de uma confusão entre mundos inumeráveis e estrelas. É possível que Cícero tenha tido a mesma espécie de provas para Anaxímenes, visto que precisamente na frase a seguir, 144, só menciona um único deus a ser gerado, e confusamente o descreve como infinito, e como ar primordial. De facto, há apenas duas indicações doxográficas de que Anaxímenes postulou mundos inumeráveis, Cio 2, 1, 3, só Estobeu. Vejam-se pp 123 e S, e 147. Simplício em PHYS. 1121, 12. Um mundo uno é considerado como gerado e destrutível por todos aqueles que dizem que há sempre um mundo,
embora não seja sempre o mesmo, mas se torne diferente em diferentes ocasiões de acordo com determinados períodos de tempo, como afirmaram Anaxímenes e Heráclito e Diógenes, e posteriormente os estoicos. Simplício, neste ponto, parece atribuir mundos sucessivos a Anaxímenes. Uma razão possível do facto é dada na p. 126, mas o excerto de Simplício baseia-se muito de perto em Aristóteles de Caelo a 10, 279b 12, dk 22 a 10, onde Empédocles, e não Anaxímenes, precede Heráclito, e não pode excluir-se a possibilidade de contaminação. Há muito menos razão para atribuir mundos inumeráveis a Anaxímenes que a Anaximandro, com fundamento no estado das provas doxográficas, embora, sobre o assunto, algo fosse dito, provavelmente, por Teofrasto, com base no facto de também Anaxímenes ter postulado que Teofrasto considerava ser uma substância originadora infinita. Vejam-se pp. 123 e ss. Cosmogonia. 148 Pseudoplutarco Strom. 3. Confronte com DK 13 a 6, SC. Zeller, Cod. Plurimi. E todas as coisas são produzidas por uma espécie de condensação, e depois por rarefação, dele SC do ar. O movimento existe, de facto, desde todo sempre. Ele diz que, quando o ar se comprime, logo se gera a Terra, a primeira de todas as coisas, completamente plana, por isso, e consequentemente, ela é levada pelo ar, e o Sol e a Lua e os demais corpos celestes têm na Terra a origem do seu nascimento. Pelo menos, ele declara que o Sol é Terra, mas que, devido à rapidez do seu movimento, obtém calor bastante. 149 Hipólito referência I, 7, 5. Os corpos celestes foram gerados a partir da Terra pela exalação que dela se ergue. Quando a exalação se rarefaz, origina-se o fogo, e é do fogo, elevado até as alturas, que se compõem as estrelas. Anaxímenes deu provavelmente uma explicação do desenvolvimento do mundo a partir do ar indiferenciado, tal como aconteceu com Anaximandro. Só o Pseudoplutarco resume o assunto em geral, e pouco mais faz do que atribuir as transformações evidentes do ar, esboçadas por Teofrasto a respeito dos processos naturais contínuos. Confronte com o presente Gignes em 140, ao que podia ser um modelo cosmogônico a priori. Apenas no caso da formação dos corpos celestes nos é fornecida uma informação pormenorizada. Neste ponto, temos quase a certeza de que Hipólito, em 149, tem razão, em contraste com a última frase de 148. Que parece atribuir a Anaxímenes ideias de Xenófanes, ignição por meio de movimento, e de Anaxágoras, a mesma ideia, e o Sol feito de terra, no que respeita a uma idêntica confusão com Empédocles. Confronte com o pp. 157 e s. É certamente da Terra que os corpos celestes, astra, se originam, mas somente pelo facto de o vapor úmido se exalar ou evaporar, das partes úmidas, dela, posteriormente. Ele rarefaz-se e deste modo transforma-se no fogo, de que são compostos os corpos celestes. A formação da Terra verificara-se pela condensação de uma parte do ar primordial, indefinidamente extenso. Nenhuma só razão desta condensação inicial é sequer sugerida, excepto, possivelmente, a do movimento eterno, tal como vimos em Anaximandro. Era este o processo usado por Teofrasto para exprimir a capacidade da substância originadora e divina para iniciar a transformação e o movimento onde quisesse, sobrescrito uma. Tal como no caso de Anaximandro, não há qualquer fundamento para postular um vórtice em Anaxímenes, exceto a generalização de Aristóteles no excerto 117. No caso de Anaxímenes, nem sequer há que explicar o misterioso produtor do calor e do frio. Todavia, Anaxímenes não foi implicitamente excluído da generalização, como é possível que o tenha sido Anaximandro, p. 128. Contudo, Aristóteles tinha razão, algumas linhas antes, 150, para agrupar Anaxímenes com Anaxágoras e Demócrito. Todos eles afirmaram que a Terra permanece estável devido à sua largura. Estes dois últimos pensadores admitiram, com certeza, a existência de um vórtice, e assim é possível que, também a este respeito, Aristóteles se tivesse contentado com agrupá-los aos três, se é que Aristóteles não fez, simplesmente, um emprego pouco preciso de todos, em 117. É evidente que, como demonstrou Zeller, a ação do vórtice produziria as variações de pressão requeridas para um cosmos, embora Anaxímenes não tenha explicado, de facto, a composição dos corpos celestes mediante rarefação direta das extremidades.
Cosmologia. I. A Terra, plana, é levada pelo ar. 150 Aristóteles de Caelo B13, 294 B13, DK 13 a 20, SC. Anaxímenes e Anaxágoras e Demócrito dizem que a forma plana da Terra é responsável pela sua estabilidade, é que ela não corta o ar que está por baixo dela, mas cobre-o como uma tampa. É esse evidentemente o comportamento dos corpos achatados, pois são difíceis de mover, até mesmo pelos ventos, devido à sua resistência. Anaxímenes, segundo parece, consolidou a ideia de que a Terra era larga, plana e pouco profunda, semelhante ao tampo de uma mesa, segundo Écio 3, 10, 3, DK 13 a 20, e de ser suportada pelo ar. Esta ideia foi seguida de perto por Anaxágoras e pelos atomistas, 502 e Nit. IP 443, que em pormenores de cosmologia fizeram uma seleção muito conservadora da tradição jônica anterior. A ideia de que a Terra era suportada pelo ar foi obviamente uma adaptação, encorajada, sem dúvida, pela observação das folhas a flutuar no ar, da ideia de Tales de que a Terra flutuava na água. Aristóteles, na continuação de 150, errou ao sugerir que o apoio era dado à Terra pelo facto de o ar por baixo dela estar preso e não poder escapar-se. Para Anaxímenes, o ar circundante não tinha qualquer espécie de limites, e foi considerado, sem dúvida e reflectidamente, como suporte da Terra por causa da sua profundidade indefinida, e porque as folhas flutuam efetivamente no ar teofrasto, a avaliar pelos excertos 148, 151. E Écio 3, 15, 8, DK 13 a 20, escreveu que, segundo Anaxímenes, a Terra é levada em cima do ar. O verbo ocorre em Homero e podia bem ter sido usado por Anaxímenes. A frase de Aristóteles, cobre o ar que está por baixo dela como uma tampa, é provavelmente expressão sua, talvez uma redação melhorada da referência de Platão, Fédon 99b, a um físico anônimo, Anaxímenes ou Anaxágoras ou os atomistas ou todos eles, que pôs como suporte da Terra, que é semelhante a uma ampla maceira, o ar que está por baixo dela. 2. Os corpos celestes. 151 Hipólito referência I, 7, 4. A Terra, sendo plana, é transportada pelo ar, e semelhantemente o Sol, a Lua e os outros corpos celestes, todos eles ígneos, são levados sobre o ar graças à sua configuração plana. 152 Écio 2, 13, 10. Anaxímenes diz que os corpos celestes são de natureza ígnea, e que tem entre eles alguns corpos térreos, invisíveis, que giram juntamente com eles. 153 Écio 2, 23, 1. Anaxímenes diz que os corpos celestes efetuam as suas revoluções sob o impulso do ar condensado e que a ele se opõe. 154 Écio 2, 14, 3, 4. Anaxímenes diz que os astros estão implantados, como pregos, no cristalino, mas alguns aqui afirmam serem eles folhas ígneas como pinturas. 155 Écio 2, 22, 1. Anaxímenes diz que o Sol é plano como uma folha. 156 Hipólito referência I, 7, 6. Diz ele que os corpos celestes não se movem por baixo da Terra, como outros supuseram, mas em redor dela, precisamente como um gorro de feltro roda à volta da nossa cabeça, e que o Sol se esconde, não por estar debaixo da Terra, mas por ser encoberto pelas partes mais elevadas da Terra e pelo aumento da distância que dele nos separa. 157 Aristóteles Meteorologia B1, 354 a 28. Muitos dos antigos astrônomos estavam convencidos de que o Sol não é levado por baixo da Terra, mas em redor dela e desta região, e que ele obscurece e dá origem à noite, devido ao facto de a Terra se elevar em direção ao norte. Que os corpos celestes foram criados mediante a rarefação em fogo do vapor proveniente da Terra, foi o que se afirmou em 149. Tal como a Terra, eles deslocam-se sobre o ar, 151, contudo, uma vez que eles são feitos de fogo, segundo é confirmado pelos excertos 151 e 152, e visto o fogo ser mais difuso do que o ar, uma dificuldade se levanta, da qual Anaxímenes pode não se ter dado conta, ao fazê-los apoiarem-se no ar, do mesmo modo que a Terra, que é mais densa. Que os movimentos do Sol na eclíptica, os da declinação da Lua, e, talvez, os dos planetas são causados por ventos, que são ar ligeiramente condensado, confronte com 140, é o que sugere o trecho 153, Aristóteles tinha se referido,
Em Meteorologia B1, 353b5 e B2, 355 a 21, 609, há antigos escritores que tinham explicado os dois primeiros destes três movimentos celestes precisamente desta forma. Contudo, o passo 154 cria uma dificuldade ao declarar que o astra, que podem abarcar todos os corpos celestes, ou as estrelas fixas e os planetas, ou apenas as estrelas fixas, estão presos como cravos à superfície exterior e cristalina do céu, a qual, segundo 156, seria hemisférica, e não a flutuar livremente. Esta ideia só podia aplicar-se às estrelas fixas, mas nada mais ouvimos dizer acerca do cristalino. E de certo o conceito de uma superfície exterior e sólida do céu é estranho ao pouco que se conhece da cosmogonia de Anaxímenes e aos demais pormenores da cosmologia. O mesmo termo foi aplicado 3 vezes por Écio com referência ao céu de Empédocles, que seria esférico, e, em 2, 13, 11, disse que as estrelas fixas de Empédocles estavam presas ao cristalino, ao passo que os planetas eram livres. Segundo parece, este conceito pode ter sido transferido erradamente para Anaxímenes. A segunda parte de 154 é apresentada como uma opinião defendida por alguns, mas visto Anaxímenes ter certamente sustentado que os corpos celestes eram ígneos, e uma vez que no excerto 155 compara o Sol a uma folha, colhe-se a impressão de ser ele o autor da opinião de que os astros eram folhas a arder, e de o texto estar adulterado. Qual seja o significado da comparação com pinturas, é totalmente incerto. Se é Anaxímenes quem está em causa, o astro em questão podiam ser os corpos celestes em geral, ou, se aceitarmos a primeira parte, podiam ser os planetas, que ele distinguiria, como Empédocles, das estrelas fixas do cristalino. Provavelmente, este último termo refere-se à aparente transparência do céu, e representa um aperfeiçoamento, do ponto de vista empírico, em relação à sólida taça de metal de Homero, P3. Tal melhoramento não seria incaracterístico de Anaxímenes, mas a atribuição desta ideia a Anaxímenes permanece muito duvidosa, sobrescrito uma 1WK, Segutri, HGPI, 136 IS, sugeriu engenhosamente que o símile podia ser de caráter fisiológico, porquanto no tempo de Galeno, pelo menos, podia ser usado com o significado de mancha ou inchaço na pupila do olho, ao passo que a própria córnea era por vezes descrita como a membrana cristalina. Esta membrana era considerada como viscosa, não sólida, o que elimina uma das dificuldades da atribuição a Anaxímenes. Contudo, a ousada afirmação, Op-Cit, p. 137, de que Anaxímenes considerava o mundo como um ser vivo e que respira vai seguramente longe demais. A inexactidão das atribuições doxográficas, particularmente em Écio, é provavelmente demonstrada pela segunda parte de 152. Supõe-se, em regra, que Anaxímenes postulou estes corpos celestes invisíveis com o fim de explicar os eclipses, mas, segundo Hipólito I, 8, 6, DK 59 a 42, Anaxágoras acreditou igualmente neles. Contudo, Anaxágoras conheceu a verdadeira causa dos eclipses, por conseguinte não pode ter postulado os corpos invisíveis para esse fim. A frase anterior em Écio explica tudo. Diógenes de Apolônia inventou estes corpos para explicar os meteoritos como aquele, famoso, que caiu em Egospótamos em 467 a.C. 608, provavelmente, também Anaxágoras fora induzido por este notável acontecimento a explicar os meteoritos, mas Anaxímenes não tinha uma razão tão boa como esta, e a teoria foi-lhe provavelmente atribuída a partir do seu suposto discípulo Diógenes. De qualquer modo, a teoria dizia respeito aos meteoritos e não aos eclipses, sobrescrito uma 1 Eudemo, na sequência de 76, DK 13 a 16, atribui a Anaxímenes a descoberta de que a Lua brilha por meio de luz refletida. Esta ideia é incompatível com a crença de que a Lua é ígnea, e é devida, provavelmente, a outra atribuição retrógrada, desta vez de uma crença comum a Parmênides, DK 28 a 42, a Empédocles, 370, e a Anaxágoras, 500. Os corpos celestes não passam por baixo da Terra, mas, tal como na imagem pré-filosófica do mundo, em que o Sol, pelo menos, flutua em redor do rio Oceanos em direção ao norte, vejam-se pp 7s, movem-se à volta dela, como um gorro gira à volta da nossa cabeça, conforme acrescenta Hipólito em 156.
É pouco provável que esta imagem tenha sido inventada por um outro, que não Anaxímenes. O gorro em questão é um gorro de feltro justo, aproximadamente hemisférico. Esta imagem, como é plausível, confirma a dúbia implicação contida em 154, a saber, que o céu pode ser considerado como um hemisfério definido, se bem que talvez viscoso, que transporta as estrelas fixas. Conforme tem sido observado, esta explicação constitui apenas um aperfeiçoamento da maneira ingênua de considerar o céu como uma taça de metal. A segunda parte de 156 acrescenta que o Sol é ocultado, isto é, no seu regresso de Ocidente para Oriente, pelas partes mais elevadas da Terra, bem como pela sua maior distância. É possível que esta última explicação seja um aditamento doxográfico. Se o Sol não passa por baixo da Terra, impõe-se uma outra explicação para o facto de ele não ser visível de noite. Mas será que as partes mais elevadas se referem às altas montanhas do norte, isto é, às míticas montanhas ripeias, ou à real inclinação da Terra plana sobre o seu eixo horizontal? A última explicação foi certamente atribuída a Anaxágoras, Leucipo e Diógenes, todos eles profundamente influenciados por Anaxímenes em assuntos cosmológicos. Esta inclinação explicaria o possível ocaso das estrelas, dada a hipótese de elas estarem de certo modo fixas no céu. As estrelas giram no hemisfério, cujo polo é a Ursa Maior, e passam por baixo da orla superior e setentrional da Terra, mas não por baixo do seu eixo horizontal médio. Esta interpretação, apesar de atraente, torna-se muito suspeita em presença do excerto 157. Aristóteles refere-se neste passo à teoria das partes mais elevadas, uma vez mais em termos ambíguos, como sendo a que foi defendida por muitos dos antigos astrônomos. Mas o contexto, empenhado em mostrar que os rios maiores correm das montanhas maiores, situadas a norte, dá claramente a entender que Aristóteles toma a expressão devido ao facto de a Terra se elevar para o norte como referente às cordilheiras setentrionais. Devemos partir do princípio de que Aristóteles estava, em parte, a pensar em Anaxímenes, de cujas opiniões cosmológicas ele conhecia os pormenores, confronte com 150, 159, sobre esta matéria, pois Anaxágoras e Leucipo fizeram progressos em relação a Anaxímenes ou foram posteriormente mal interpretados. Mas a hipótese da declinação da Terra levanta uma séria dificuldade, é que deste modo a Terra não flutuaria no ar, mas deslizaria para baixo como acontece com as folhas. O mesmo se pode dizer, também, da Terra tal como Leucipo a concebeu. A imagem do gorro deve ilustrar a forma hemisférica do céu, não a sua obliquidade. Na verdade, é difícil ver por que motivo se devia imaginar o gorro inclinado na cabeça. Deste modo, Anaxímenes parece ter aceitado a estrutura geral da imagem ingênua do mundo, expurgando-a, porém, dos seus pormenores mais obviamente mitológicos, como o da taça dourada do Sol, que provavelmente contribuía para lhe ocultar a luz durante a viagem para norte. 3. Fenômenos meteorológicos. 158 SO 33, 2, SC. 3, 4, 1, delta, delta. Anaxímenes afirmou mesmo que ele, Anaximandro, acrescentando o que acontece no caso do mar, que refulge quando fendido pelos remos. Anaxímenes disse que as nuvens se produzem quando o ar se torna mais espesso, quando a sua compressão aumenta, a chuva é espremida, e o granizo forma-se, quando a água solidifica ao cair, e a neve, quando uma porção de vento se junta à umidade. 159 Aristóteles Meteorologia B7, 365 B6. Anaxímenes diz que a Terra, ao ser sucessivamente molhada e dissecada, abre fendas, e é sacudida pelos cumes das montanhas, que deste modo se fragmentam e nela caem. Por isso, os tremores de terra ocorrem tanto nos períodos de seca, como também nos de chuvas excessivas, pois durante os períodos de estiagem, como se disse, a terra seca e fende, e ao ser encharcada pelas águas desfaz-se em pedaços. Disse que Anaxímenes explicou, do mesmo modo que Anaximandro, o trovão e o relâmpago como uma consequência do vento. Veja-se 130 comentário. É possível que a imagem dos remos seja original. As nuvens, a chuva, o granizo e a neve são principalmente devidos à condensação do ar, como seria de esperar. Este facto foi indicado por Teofrasto em 140, e Écio, e bem assim Hipólito, referência I, 7, 7-8, DK 13-7, acrescenta outros pormenores. Os ventos são, também,
ar ligeiramente condensado, 140, e segundo Hipólito o arco-íris era devido à reflexão dos diferentes raios do Sol produzida pelo ar. Aristóteles, em 159, dá uma descrição relativamente completa da explicação de Anaxímenes acerca dos tremores de terra, e é de notar que neste fenômeno o ar não desempenha o mínimo papel. Comparação entre ar cósmico e alma sopro. 160 CUI, 3, 4. Veja-se a continuação em DK 13b2. Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrato, declarou que o ar é o princípio das coisas que existem, pois é dele que provém todas as coisas e é nele que de novo se dissolvem. Tal como a nossa alma, continua ele, que é ar, nos mantém unidos e nos governa, assim também o vento ou sopro e o ar cercam o mundo inteiro. Ar e vento são aqui sinônimos. Ele elabora também num erro ao pensar que os seres vivos consistem de ar, simples e homogêneo, e de vento. As palavras aqui sublinhadas são comumente aceites como citação direta de Anaxímenes. Contudo, deve ter havido algumas alterações e substituição de palavras, já que a frase não está em dialético jônico, confronte com 138, e contém uma palavra, sincatei, que talvez não pudesse ter sido usada por Anaxímenes, e uma outra, cosmon, que não é de aceitar que tenha sido empregada por ele precisamente neste sentido. Que a frase, no entanto, reproduz de certo modo uma afirmação de Anaxímenes, é facto demonstrado pelo comentário de Cio, de que ar e vento ou sopro têm neste passo o mesmo significado, e também pelo facto de a comparação com a alma complicar a simples crítica aristotélica que Cio reproduz, e segundo a qual Anaxímenes não especificou a causa motora. Por outro lado, o emprego de Fussi, ele diz, não garante uma citação direta neste modo de escrever. A forma verbal perieste, respeitante ao ar que envolve todas as coisas, é com toda a probabilidade de Anaxímenes, confronte com 108. Ao passo que o conceito da alma como sopro, é de suspeitar que pneuma, e não aer, se encontrasse originalmente na primeira proposição, é certamente arcaico. Compare-se a distinção homérica entre a alma-vida, que normalmente parece ser identificada com o sopro, e a alma sensória e intelectual, em regra chamada timós. Tom cosmon podia ter sido substituído exempli gratia simplesmente por apanta, todas as coisas. Portanto, o grau de refundição do texto não é provavelmente muito grande, infelizmente não podemos determinar se, ou em que medida, essa refundição afetou o objetivo exato do texto e o seu grau de comparação. Syncateinai é, aliás, usado pela primeira vez por Plutarco, 2 vezes, depois pelos autores de obras de medicina do século II d.C. e por Diog. L. A propósito da retenção da respiração, etc., também no Geoponica e nos Padres Cristãos. Trata-se de um composto anormal, que só podia ter ocorrido na Coen, é realmente uma síntese de Sinestin Kai Kraten. Esta mesma síntese é ilustrada em Plutarco, Phocion 12 Sinenesha Teitogmotaton Teiginanes. Ele conservou o comando sobre as suas tropas, mantendo-as reunidas, no cimo de um monte. Cosmos significa originalmente Gordem, e é provável que não tenha adquirido o sentido de ordem do mundo antes de meados do século V a.C. O vocábulo deve ter sido usado em descrições da ordem aparente da natureza muito antes, portanto, e provavelmente pelos primeiros pitagóricos. Ao próprio Pitágoras é atribuído o emprego de igual cosmos igual sotolismos, mas talvez se trate de uma simplificação exagerada, Diog. L8, 48. A expressão cosmon ton de Heráclito, 217, constitui, provavelmente, uma transição para o emprego posterior e amplamente aceito, que aparece inequivocamente pela primeira vez em Empédocles Frei 134, 5, 397. Para uma completa discussão de cosmos, veja-se Cain, Op. Cit. 219, 39, e veja-se, mais adiante, a N1 na P 164 para a possibilidade de uma influência, posterior, de Diógenes de Apolônia. Tal como se encontra, a comparação não é muito clara, sopro e ar encerram, circundam, o mundo inteiro, do mesmo modo que a nossa alma, sendo sopro, nos mantém, e deste os nossos corpos, unidos e nos governa. A semelhança, nos dois casos, não pode ser precisamente a do sujeito, o ar, sem outras implicações, seria inútil dizer, por exemplo, precisamente como o ar seca a umidade, assim enche os balões. Podemos mencionar 4 possibilidades dentre muitas outras.
e, sinkatei, em Sio, substituiu uma simples noção como sineche, e o significado é o ar mantém-nos unidos, a partir de dentro, e o mundo, a partir de fora. Ou 2. Perieshei traz consigo a ilação de Kai Kibernai, confronte com 108. O significado seria, pois, assim como a nossa alma mantém o corpo unido e deste modo governa, assim a substância originadora, que é basicamente da mesma matéria que a alma, mantém o mundo unido e deste modo governa. 3. A alma, que é sopro, mantém unido e governa o homem. Por isso, o que mantém unido e governa o mundo deve também ser sopro ou ar, porque o mundo é como um homem ou animal em grande escala. 4. O princípio vital e a força motriz do homem é, tradicionalmente, pneuma ou alma-sopro. É visto no mundo exterior sob a forma de vento, por isso, o princípio vital do mundo exterior é. Ora, já vimos que a forma, sinkatei, não é de admitirem anaximenes, mas também se levanta a questão de saber se até um verbo como, sineshei, podia, para ele, ter descrito a relação da alma com o corpo. O facto é que a ideia da alma que mantém unido o corpo não tem outro paralelo em fontes pré-socráticas, ou, evidentemente, em qualquer fonte grega anterior a Aristóteles. De admitir é que o conceito implícito não é complexo, pois quando a alma vida parte, o corpo, ou a maior parte dele, claramente se desintegra, deixa de se manter unido. Não obstante, a ausência de pontos de confronto, juntamente com o conhecimento de que a terminologia de Anaxímenes foi certamente adulterada neste ponto, torna imprudente aceitar até mesmo o sentido de sineshei neste passo. Tal facto prejudica 2. Mas não, e 3. Os seus principais argumentos podem ser apresentados novamente com a substituição de manter unido e governar, por possuir, por exemplo. Pois Anaxímenes podia certamente ter sustentado que a alma possui, o corpo, querendo dizer que ela o penetra inteiramente, confronte com o exemplo grate Heráclito Frei 67a, e possivelmente, até, que ela o governa. 4. Evita salientar, sinkatei, e depende, em parte, do facto de ser de Anaxímenes o primeiro emprego conhecido da palavra, pneuma, que se tornou comum, não só com o significado de sopro como com o de rajada de vento, a partir dos trágicos. O possível dualismo do seu emprego podia ter levado Anaxímenes ao paralelismo entre o homem e o mundo. De facto, todas as três restantes interpretações, 4, e as formas corrigidas de e de 3, exprimem este paralelismo de uma forma ou de outra. O que há que interpretar é a essência da afirmação. Dificilmente podemos ter esperança de penetrar com segurança para além disso, com o fim de encontrar a forma especial de inferência que lhe deve ter servido de base. Todavia, o emprego claramente definido e inteiramente explicitado da inferência a partir do microcosmos conhecido, o homem, para o macrocosmos desconhecido, a totalidade do mundo, não aparece, aliás, antes de finais do século V, sob a influência, segundo se crê, do novo interesse pela medicina teórica dessa época, é talvez pouco provável que ocorra numa forma tão manifesta como a de 3, em época tão recuada como a de Anaxímenes. É possível, além disso, que ele não argumentasse com tanta lógica como ou 4 sugerem, e que se desse antes o facto de uma conjectura acerca do mundo ser ilustrada pela referência ao homem e à alma, precisamente como um dogma sobre a causa do relâmpago era ilustrada pelo exemplo da pá do remo, ou aquele outro acerca dos corpos celestes, pelo do gorro na cabeça. Isto seria mais plausível como o primeiro estádio do desenvolvimento do argumento sobre a relação homem-mundo, e está de acordo com o conhecido emprego de imagens por parte de Anaxímenes. Em tudo isto há necessariamente muito de conjectural. Subsiste a incerteza sobre até que ponto ia a tendência de Anaxímenes para tratar o próprio mundo como um ser vivo, como uma espécie de enorme organismo animal. Já observamos que, apesar de ter apresentado uma descrição profundamente racional da mudança, Anaxímenes manteve-se, em alguns aspectos, fiel ao esquema popular, não filosófico, da construção do mundo, e deste modo talvez retivesse mais da antiga atitude antropomórfica do que à primeira vista parece provável. Contudo, a sua percepção de que o ar é o equivalente cósmico da alma-vida no homem, transcende de longe essa atitude. Deve ter havido, de facto, uma razão importante para sua escolha do ar como substância originadora asterisco. A referência à alma é em si mesma importante, tirante o excerto 89,
É a primeira referência de natureza psicológica que subsiste no domínio dos pré-socráticos, embora a real estrutura da alma encarada como alento pertencesse a uma velha tradição popular. Uma outra concepção respeitante à alma, enquanto constituída pelo ígneo que enche também o céu exterior, foi recebida de uma outra via da tradição popular por Heráclito, que havia também de desenvolver a hipótese, provavelmente implícita em Anaxímenes, de que o homem e o mundo exterior são feitos da mesma matéria e se comportam de acordo com leis semelhantes. Talvez, de estranhar que Aristóteles não tenha mencionado Anaxímenes em dia 2, 405 a 21, onde Diógenes e alguns outros são referidos como defensores da opinião de que a alma é ar. Aristóteles está a demonstrar, neste ponto, que os pré-socráticos explicaram a alma a partir do seu conceito de ar. Platão, Fédo 96b, aquilo com que pensamos é ar, referia-se provavelmente a Diógenes de Apolônia, confronte com pp 469 s, que sustentou que a alma era ar quente, associando deste modo, talvez, a opinião referente à alma como aitor ou fogo. Não há razão para pensar com Vlastos, ap 76, 1955, 364 e n 56, que Diógenes estivesse, neste ponto, na exclusiva dependência de Anaxímenes, nem é provável, como foi defendido por Carinaut, Hermes 101, 1973, 129 ss, que, em 160, tenha confundido Anaxímenes com Diógenes, pelo menos na expressão oion hpsych. Há uma grande diferença de tom e sofisticação entre esta expressão e exempli gratia, 602, mesmo que o comentário posterior de Docon sinistana etazoia pudesse referir-se a Diógenes. Conclusão: Anaxímenes é o último dos grandes pensadores milésios. O seu pensamento estava claramente em dívida não só para com Anaximandro, mas, provavelmente, também para com Tales, a cuja concessão da substância originadora, como um componente real do mundo, ele pôde voltar, graças à sua notável ideia de condensação e rarefação, um meio observável de mudança, através do qual a quantidade regula a espécie. Esta ideia foi provavelmente aceite por Heráclito e integrada num sistema de caráter bastante diferente, é que foi depois dos milésios que se ampliou e modificou a antiga maneira de encarar a cosmogonia, segundo a qual o objetivo mais importante consistia em dar nome a uma única espécie de matéria, a partir da qual todo o mundo diferenciado podia ter se desenvolvido. Os sucessores de Anaxímenes, Xenófanes e Heráclito, apesar de serem também jônios, se bem que o primeiro tem emigrado, ocuparam-se de novos problemas, respeitantes à teologia e à unidade na disposição das coisas. Mais do que do problema da substância material, desvios da tradição milésia, ainda mais essenciais, vieram a ocorrer no Ocidente. Mas quando os pensadores orientais e do continente, Anaxágoras, Diógenes, Leucipo e Demócrito, se libertaram, no século V, da refutação ocidental dos Eleatas, foi para os milésios, e particularmente para Anaxímenes, que eles principalmente se voltaram no tocante a pormenores de cosmologia, não tanto devido à grande intuição de uma espécie de alma alento cósmica, mas pelo facto de esses pormenores terem sido em parte adaptados da tradição popular, não científica, e estarem ainda sob a sua proteção.